Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Tirando a dúvida de um inscrito, o do Gilet, ele me fez a seguinte pergunta: qual era a criatura gigante que existia naquelas eras primitivas? Eu tenho aqui uma curiosidade que ele vai gostar muito, que fala assim: como os dinossauros ficaram tão gigantes? Uma nova pesquisa testou as possibilidades dos animais crescerem até tamanhos inimagináveis. Por exemplo, como é que alguns dinossauros chegaram até 30 metros de altura? A resposta é: seus pulmões e respiração eficientes, juntamente com o fato de que punham ovos, podem ter dado aos dinos uma vantagem de crescimento quando comparadas aos outros animais. No estudo, a teoria popular de que os animais tendem a ficar maiores ao longo de sua evolução foi provada errônea, porque enquanto alguns dinossauros cresciam cada vez mais, ao longo de gerações posteriores, nem todos cresceram. Nós estudamos a história de arcossauros, incluindo alguns dos primeiros dinossauros da Terra, disse Roger Benson, coautor do estudo. Nós pudemos observar que algumas linhagens chegavam a tamanhos gigantescos, mas outras permaneciam pequenas e algumas até mostraram reduções evolutivas de tamanho. Como exemplo, Benson cita os pterossauros, répteis voadores que se mantiveram do mesmo tamanho durante a época estudada. Além disso, havia muitos pequenos herbívoros, como Heterodontossauro. Os pesquisadores analisaram mais de 400 espécies do período Neopermiano e a Jurássico Médio. A padrão de crescimento dos animais durante 100 milhões de anos suporta uma teoria chamada difusão passiva. Isso significa que várias linhagens evolutivas ocorreram indo para diferentes direções, para tamanhos maiores ou menores. Os resultados contrariam a teoria conhecida como regra de Cope, que afirma que alguns grupos, como os dinossauros, tendem a evoluir sempre para corpos maiores ao longo do tempo. Não há dúvida, porém, que muitos dinossauros eram mega enormes, pelo menos quando comparados com animais terrestres de hoje. A explicação para isso pode ser vários aspectos da biologia dos dinossauros que lhes permitiram obter tamanhos maiores. Por exemplo, em muitos dinossauros, parte do esqueleto continha um ar. Nós acreditamos que eles tinham um pulmão parecido com os dos pássaros e muito eficiente. Esses recursos ajudaram a suportar o seu peso em terra mais facilmente e tornaram sua respiração e troca de calor mais eficaz do que mamíferos, explica Benson. O pesquisador acrescenta que como os animais maiores podem pôr mais ovos e se reproduzir mais rapidamente, podem ter havido uma vantagem reprodutiva em ser grande. Outro cientista, Brian McNabb, acha que os maiores dinossauros comiam muito e se movimentavam muito pouco. Os dinossauros herbívoros, sem dúvida, passavam grande parte do dia se alimentando, disse. Suas cabeças relacionadas com o tamanho dos corpos eram muito pequenas, o que significa que os dinossauros passaram pouco tempo mastigando a comida. E a maioria do processamento ocorria no intestino. Portanto, o processo de comer era provavelmente pouco cansativo para eles. Isso é muito diferente do comportamento da maioria dos mamíferos herbívoros, que têm grandes cabeças e muitos dentes e gastam muito tempo mastigando. Benson acha que é pouco provável que todos os animais de terra hoje, incluindo os seres humanos, evoluam e se tornem tão grandes quanto os maiores dinossauros foram. Os mamíferos, incluindo os seres humanos, são de sangue quente e geram muito calor externamente. Explicou, e isso se torna um problema em corpos grandes, já que existe o período do sobreaquecimento. É possível que muitos arcossauros extintos, incluindo os dinossauros, foram intermediários entre fisiologias de sangue frio e quente, conta o nosso amigo paleontólogo. Então, pessoal, esse estudo agora ele mostra que os ossos dos dinossauros enormes eram ocos, tipo os dos pássaros de hoje, os dinossauros que ainda existem, os avianos.
e eles tinham os pulmões capazes de expandir o próprio corpo, ficar gigantescos. Então é por isso que existem enormes titanossauros, é, aqueles diplodocus, eles são os maiores é, dinossauros que existiram na Terra. Muito obrigado, Agilei, pela pergunta e valeu aí pela força de todos vocês. Obrigado pelo seu comentário. Curta, compartilhe, deixe seu like. Valeu a todos. Muito obrigado. Valeu!